Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Araújo, eu sou CEO da Global Work e nós vamos fazer mais um podcast, o GWCast número 3, e hoje nós vamos convidar uma pessoa aqui muito especial. Mayra Oliveira, ela é gestora, gerente de RH da empresa G2 Tecnologia, uma empresa que realmente procura trazer tecnologia de ponta para todos os seus clientes. Realmente vem fazendo um trabalho bem bacana no desenvolvimento de pessoas, procurando fazer com que as lideranças cada vez mais se adequem ao modelo da empresa e procurem realmente trabalhar com efetividade, com resultados. Mayra Oliveira, é um prazer ter você aqui conosco hoje no Igualmente, Rodrigo. GWCast. Vamos fazer um bate-papo aqui bem descontraído, Perfeito. falando sobre o RH, recursos humanos, né? Uma atividade tão importante para todas as empresas, né? E nós percebemos que ao longo dos anos, das décadas, né, o RH ele passou por várias fases e papéis, né? Desde um RH talvez um pouco mais operacional, depois tático, estratégico, e a gente percebe hoje, né, que para as empresas crescerem, o RH tem um papel fundamental, né, Mayra, nesse sentido, né? Seja bem-vinda, Mayra. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Rodrigo. É um grande prazer estar aqui com você e obrigado por confiar aqui para falar um pouquinho do RH e eu trazer um pouquinho da experiência que eu tenho aí nos meus 15 anos de estrada. Muito bom, Mayra. E já para falar sobre esses 15 anos de estrada seu, né, Mayra? Me fala um pouquinho sobre a sua trajetória do RH, né, desde o seu início até o dia de Perfeito. hoje, como que foi essa sua entrada no RH, né? Perfeito. Rodrigo, o meu sonho sempre foi ser professora. Olha que coisa. Professora de história ainda, né? Eu tinha aquele Nossa. foco, o foco de professora de história. Em 2009 eu prestei o Enem, faz um tempinho, e eu me apliquei para fazer a faculdade de história mesmo. Eu não consegui passar por um ponto, porque eram duas vagas da Olha, bolsa, e eu fiquei em terceiro lugar. E aí, na segunda opção, me apliquei para o RH. olha. E aí deu certo, eu fui chamada para fazer a faculdade de gestão de recursos humanos. Comecei a cursar em 2010, e aí eu falo que o RH que me escolheu, não que eu escolhi o RH. Eu tive a oportunidade de ingressar em uma contabilidade Bacana. e comecei a trabalhar no departamento pessoal. Então, comecei a fazer a faculdade, ingressei na contabilidade e aí fui, né? Desde 2010 até então, trabalhando com. Já trabalhei em todas as frentes aí do RH, no departamento pessoal, treinamento, recrutamento e seleção, mas em 2015 eu comecei realmente a trabalhar de forma mais estratégica em outras frentes, não tanto no operacional, e cá estou. Hoje sou coordenadora de pessoas na G2 Tecnologia e pretendo continuar. Posso mudar? Posso mudar, mas por enquanto ainda é manter mais alguns anos aí trabalhando na área de RH. Muito bom, né, Mayra? Então, realmente, você foi escolhida pelo RH, foi um chamado, né? Foi o Ah, o chamado. chamado de Realmente foi um você. chamado e eu posso te falar que hoje eu não me vejo fazendo, claro, me vejo dando aulas, quem sabe, me apliquei no mestrado, estou Aham, passando aí pelas fases, né, de aham. entrevistas, enfim, tese, mas eu não me vejo fazendo outra coisa. Não me vejo não trabalhando no RH. Aham. Já virou algo assim, a Mayra do É a RH. Mayra do RH, exatamente. E falando em Mayra do RH, Mayra, quais os desafios que você sente, né, no passado, nessa jornada que você se iniciou, e até o profissional do passado, que deve ter muitos desses profissionais que você conseguiu aprender e se Sim. desenvolver como a profissional que você é hoje, e hoje, né, o atual, com essa tecnologia, com essa dinâmica, com essas gerações, né, temos Uhum. diversas gerações hoje. Qual que é o desafio que você entende que existia no passado e qual o desafio atual hoje para o profissional de RH que às vezes tem algumas dificuldades, né? Tem aí realmente uns pontos ali de atenção e ele precisa talvez, né, de uma orientação, né, até um insight aí seu que Uhum. pode colaborar com ele. Bom, Rodrigo, houve uma mudança muito grande no cenário. Eu acredito que em todas as profissões, principalmente depois da pandemia, a gente precisou se adequar a muitas situações, né? Mas hoje,
O que eu posso falar que a gente precisa estar antenado no que está acontecendo em relação à tecnologia, porque hoje tudo é tecnologia. Verdade. Hoje, se você não consegue acompanhar o que está acontecendo dentro da sua área, na parte de tech, você fica para trás, Aham. né? Aprender a mexer num software, aprender a mexer com inteligência artificial. Gente, inteligência artificial hoje realmente já é uma realidade, acredito É, que em todas as áreas, né? sim. E anteriormente nós não tínhamos isso. Era um pouquinho mais difícil ir buscar uma informação, a gente precisava ligar, a gente precisava esperar o programa funcionar. Hoje não. Se eu É, tenho uma dúvida, eu posso colocar numa IA e depois eu posso conversar com alguém. É tudo muito dinâmico. sim. Então, se você não consegue acompanhar esse dinamismo na parte de tecnologia, eu acredito que fica um grande déficit aí. E aí você precisa parar, sentar e falar: como que eu posso me ajudar nisso, né? É verdade. E muda muito rápido também, né? Muda muito É, rápido. muda muito rápido. E o público também está mudando, né? Hoje eu sou millennium, geração millennium, mas hoje o mercado de trabalho tem muito Gen Z, geração Z, Aham. mas eu tenho um apreço muito bom, assim, geração Y, geração X, baby boomers, me dão muito bem. Aham. Então, esse é um outro ponto que a gente também precisa ter essa resiliência Aham. de conseguir trabalhar com todos os públicos, Sim. hoje em qualquer área, né? Aham. Adoro trabalhar assim com o pessoal mais velho, mas aí vem o mais novo também que já quer tudo, quer fazer tudo na hora. Eu falo, calma. É assim, hoje em dia tá assim. É. E quais os benefícios, né, dessa atividade, né? Porque os recursos humanos não é fácil, né? Como você citou bem. Várias gerações numa empresa, várias pessoas com os seus objetivos, com seus interesses, né? E até a gente estava batendo papo aqui antes, né? Falando sobre as empresas, né? Então, cada empresa tem essa imensidão de pessoas que cada uma tem a sua família com Uhum. várias outras pessoas. Então, se a gente pegar e quase, dependendo da empresa, é uma cidade, né? E o Sim, RH, ele tem que conciliar o interesse lá da alta administração do diretor, do colaborador ali que tem um cargo de gestor, de gerente, uma posição, o colaborador mais operacional uhum. e todos eles com as suas famílias, com as suas dificuldades, Com com as seus suas problemas. especificidades, né? Exatamente. Eu falo que, Rodrigo, para você trabalhar de forma estratégica, você precisa entender do negócio do qual você está atuando. Se você não entende do negócio, você não vai conseguir trabalhar em nenhuma frente, Uhum. né? Então, o RH, ele precisa entender de negócio. O pessoal fala, ah, mas isso é bobagem. Eu só vou chegar lá para fechar a folha de pagamento, fazer É, um o treinamento. ponto Não. é exatamente. Hoje a gente precisa trabalhar de forma estratégica, né? É Uhum. importantíssimo, principalmente se você quer ver rentabilidade, né? Porque ninguém aqui, a gente não, claro, trabalhamos para ter o nosso salário, mas hoje uma empresa existe para que ter lucro. Uma Exatamente. empresa está aqui Crescer. para crescer, para ter lucro, para trazer, fazer todos que estão à volta crescer. Então, você precisa ter visão de negócio. Uhum. Ah, Mayra, mas como que eu vou ter visão de negócio? O que que é a visão de negócio? Você estudar a empresa que você trabalha, você entender os processos da sua empresa e não só o processo da sua área, mas o processo de todas as áreas da empresa. Por isso que aí se surgiu os business partners, né? Que Perfeito. são aquelas pessoas que realmente entendem do negócio e trabalham de formas estratégicas, às vezes focalmente, às vezes de uma forma mais abrangente. Uhum. Mas eu falo, precisa entender de mercado e precisa entender de negócio. Perfeito. E quando um profissional ele atinge isso que você acabou de dizer, né, que ele entende a empresa, ele entende o negócio, entende os colaboradores, né, que estão ali trabalhando nesse ecossistema, qual o benefício para esse colaborador, para esse profissional de RH? É, abrangência, uma visão holística, né? A gente fala que o RH é aquela área que precisa estar pensando no lucro da empresa, Uhum. porque nós trabalhamos para a empresa, mas também a gente precisa ter aquele olhar acolhedor, humanitário de pessoa. Então, imagina como que é difícil para o profissional de RH
conseguir conciliar isso e não pender nem para um nem para outro. Isso, esse é o equilíbrio aí é Né, difícil. aí é a questão do equilíbrio, claro que isso vem com o tempo. É Uhum, muito importante você também ter mentores para te ajudar nisso, tanto sim, na parte organizacional, você mesmo procurar outras formas de entendimento, né? Mas é difícil, é, porque a gente não pode pender nem para um nem para outro. É exatamente, muito desafiador hoje em dia, principalmente quem trabalha diretamente com alta liderança, Uhum, com gestores assim que têm papéis muito focais naquilo. sim. Aí você fala, pô, aí o gestor fala, manda todo mundo. Aí você fala, mas não pode ser assim, não pode, vamos pensar em estratégias para Hum, amenizar determinada situação, né? perfeito, Mayra. E falando em alta administração, né? Alta administração, né? Um CEO, um CFO, um diretor, né? Muitas vezes o recurso mais valioso deles é o tempo, né? Então, Com como certeza. que o RH ele consegue de uma certa forma ser assertivo nas colocações, nas conduções, né, na solução de problema e até mesmo que tipo de voz, né, que tipo de argumento ele consegue realmente atingir o objetivo que ele quer, né? Porque Uhum, muitas vezes ele já tem um tempo curto, aí você tem que ir lá dar uma explicação, né? sim. Ou mostrar ali alguma coisa para ele. E muitas vezes, né, os diretores aí vão ver que isso acontece com frequência, envolve investimento, né? Tudo envolve Envolve investimento. custo, né? E aí começam as várias perguntas. Mas por que isso, Mayra? Mas precisa, Mayra? Não dá para Uhum. prorrogar isso para frente, Mari, que gera todo aquele questionamento. Então, como que o RH ele consegue lidar, né, com essa diretoria, esses CEOs que tem pouco tempo, ele realmente tem que realmente fazer o tempo dele ser cada vez mais voltado para o crescimento do Sim, negócio e você tem que colocá-lo em uma situação que vai envolver ali a decisão dele e que muitas vezes vai envolver algum investimento. com certeza. Rodrigo, eu sempre falo que RH precisa trabalhar com números. Aí fala, ai, mas o RH não é humanas, é muito humanas, mas precisa também ser muito exato. Porque, como você disse, tempo é dinheiro. E eu sempre falo que o RH também precisa fazer a alta liderança pensar. Uhum. Né? Mas como que essa alta liderança vai pensar quando eu trouxer números? Então, uma dica de ouro, quando você for falar com a sua alta liderança, com a alta gestão, C-levels, CFO, CEO, traga números concretos, trabalhe com fatos concretos, né? Ah, eu preciso colocar um novo benefício na empresa. Ok, o que isso vai trazer de custo para a empresa, o que isso vai trazer de benefícios para a empresa e lá na frente, o que que a empresa vai estar ganhando e como que eu vou agregar valor para o meu colaborador. Então, gente, leve números, mas números concretos, números Sim. que realmente você conferiu e estão fazendo sentido. Não adianta mandar número fake que lá na frente a auditoria vai falar, ó, o RH aqui comeu bola. Então, eu falo, venha com números. Sim, sim. CEO quer saber de número. Verdade, verdade. É o retorno do investimento, né? O Exato. ROI, né? É o, Sempre é é o o tal do ROI. ROI. Gente, tem ROI em tudo, tá? Eu não conhecia, mas tem o ROI do RH, o ROI do marketing, Sim, independente da área que você trabalha, do segmento, tem esse ROI e a gente sim. precisa ver isso. Perfeito, perfeito. E é possível, né? É porque muitas vezes o que que acontece? Em todas as áreas também da saúde, segurança do trabalho, muitas vezes, né, Mayra, a gente acha que não é possível ou não dá para você criar um KPI, um indicador, ou mesmo números para a nossa atividade. Mas como você disse bem, né? Você consegue ter o ROI, o Return of Investment, em cima, por exemplo, do tempo perdido. Né? Então, muitas vezes, o tempo que você perde para uma atividade, o RH, muitas vezes, né? O Uhum. RH tem diversas demandas, Diversas. inúmeras demandas. E aí você fala, puxa, a Mayra pode ser muito mais estratégica. E o tempo da Mayra é valiosa ela sendo estratégica. Como que eu consigo fazer isso? Contratando outro profissional que vai fazer uma parte das atividades da Mayra e a Mayra ela vai ser usada aqui da melhor forma possível, né? Exatamente. Então você tem realmente várias formas de mostrar o ROI, não somente de você colocar o dinheiro e receber, né, um valor maior lá na frente. O tempo, o recurso, a possibilidade de você não ser penalizado, de você Uhum. não sofrer uma atuação, tudo isso gera, né, uma expectativa positiva para o CEO, para o C-Level, para o CFO.
Agora, quando você chega sem números, sem ROI, a resposta. Aí o seu vai falar assim, então. Eu sempre falo, vai conversar com alta liderança, leve números, fatos concretos. Uhum, Porque através dele você consegue trabalhar de uma forma assertiva e eles vão confiar na informação que você perfeito. está falando e dizendo, ó, isso vai ser bom ou não vai ser bom. Eu hoje, quando eu vou conversar com a minha liderança, eu já levo minhas planilhinhas de Excel, minha apresentação, e eu não era boa, tá, gente? Em Excel, assim, eu gosto muito de conversar, de Aham, falar, mas na hora de fazer números, assim, eu precisei realmente me dedicar um pouquinho mais, porque não era o meu forte. aham, Mas com o tempo a gente vai se sim, acostumando, né? sim. E é legal que a gente sempre, quando a gente faz esse acompanhamento de números e alguém vem perguntar uma informação, você já tem aquela informação na hora. Então, Perfeito, você tem muito mais credibilidade, perfeito, né? perfeito. Rodrigo, quanto que tá o meu absenteísmo? XPTO. Aí você fala, ó, a Exato, Mayra tá controlando, ela é sabe o que tá isso, acontecendo, ela exato. sabe da minha empresa. Exatamente. Confiança você ganha e credibilidade, duas palavras muito importantes, pessoal. Confiança. A partir do momento que você ganha a confiança de uma alta administração, todas as outras devolutivas ou pedidos seu vão vir de uma outra forma, Exatamente, né? Agora, quando exatamente. você não ganha essa confiança, você gera uma desconfiança E e descredibilidade, né? Aí descredibilidade. fala, pô, mas o pessoal lá do RH não tá trazendo números confiáveis. Será que devemos seguir? Isso, exatamente. Aí você tem um impacto negativo de não conseguir ser atendido, de não conseguir Exato. Aí realmente fala. atingir o seu objetivo, né? E, pessoal, RH é uma área muito estratégica da empresa, não só dá prejuízo. Se você trabalha de forma estratégica e direcionada, é uma área que vai trazer, vai agregar muito, porque a gente trabalha com o ativo principal, com o bem principal, que são as pessoas. Perfeito, Mayra, exatamente. Pessoas, né, é tudo, né, Mayra? É tudo. Sem pessoas, a empresa não existe, a empresa Ainda não cresce. a IA pode tomar o lugar das pessoas? Pode, mas ainda não é nesse momento. Aham, Então, as pessoas, como lá na G2, Rodrigo, na nossa missão, visão e valores, o nosso primeiro valor são as pessoas em primeiro lugar, e a família das pessoas e a rede que está com essas pessoas. uhum, E eu vejo que isso brilha muito os olhos das pessoas quando sim, elas veem que a empresa é interessada, é sim, importante, sabe? Eu sou importante aqui. sim, E isso sim. faz uma diferença muito grande, viu? Verdade, verdade. E é genuíno, né, Mayra? É aquele Genuíno. interesse genuíno, aquela preocupação de Exa- servir, de ajudar, exatamente, é de genuíno. colaborar, de estar presente, né, nos momentos bons de E, cada um e nos momentos difíceis de cada uhum, colaborador, né? sim. E falando de colaborador, que a gente está falando bastante, né? E qual que é o papel, então, agora? A gente falou da alta administração, né? De como o RH deve se posicionar, deve se colocar, de trazer aí indicadores, de trazer números, de ter confiança e credibilidade. Mas e da outra ponta, né? Dos colaboradores, né? Como que o RH ele deve exercer um bom papel frente aos colaboradores? Que de um lado, muitas vezes o C-level não tem tempo, ele quer ver Uhum, números. O colaborador muitas vezes ele quer conversar, né? Ele quer expressar sim. as suas necessidades, as suas dificuldades. Ele realmente demanda muito tempo, né? A gente sabe que o RH tem inúmeras atividades, né? Então, como você consegue ter essa escuta ativa Uhum. dos colaboradores e realmente poder ouvir com atenção e colaborar nos desafios de cada funcionário dentro de uma empresa? Olha, Rodrigo, hoje eu tenho um papel muito interessante porque nós trabalhamos de forma híbrida. Né? Eu não estou com todos os meus colaboradores todos os dias presencialmente. Perfeito. Não vejo, tem colaboradores que eu vejo uma vez no ano, Ô, louco. porque são colaboradores que estão a nível Brasil, Aham. mas eu tenho é porque realmente a gente precisa gostar, né? Sim. Eu sei tudo dos meus colaboradores. Eu sei, quando eu ouço a voz, eu já sei que colaborador que é. Eu Olha. sei quem tem filho, quem tem cachorro, quem tem peixe, sei quem foi viajar, quem acabou de ter neném. Aham. Então, eu acredito que, primeiramente, o seu gostar de pessoas precisa ser genuíno, senão você não vai conseguir
fazer o seu trabalho lá Uhum. de números, né? E conversar e ter esse feeling com o Sim. colaborador. Eu sei quando o colaborador tá bom, não tá só pela forma que ele escreve no meu Teams, Puxa vida, hein? né? Mas é porque realmente eu falo, tem como treinar, né? Você treinar essa questão, mas precisa vir de você. Você precisa realmente gostar, precisa ser genuíno o Sim. seu gosto por pessoas. É claro que tem dias, né, que tá todo mundo, mas você precisa gostar. Quando você gosta, Sim. tudo se torna melhor e Entendi. mais fácil, Aham. né? Aquela situação. Aí você fala, ah, Mayra, mas como que você consegue conciliar? Uhum. Rodrigo, sinceramente, eu só apenas as pessoas veem, eu resolvo, converso e faço o meu trabalho. Mayra, preciso 5 minutos? Vamos lá, 5 minutos. Aham. Porque o contato com o outro, para mim, é o principal. É, faz a Se eu não diferença. conversar com o meu colaborador, se eu não souber como ele tá, se eu não perguntar como que foi o exame, Uhum. eu não vou estar fazendo jus àquele meu primeiro momento lá dos meus valores, que é pessoas em primeiro lugar. Sim. Eu sempre assim, mesmo que a agenda tá super cheia, eu falo, ó, agora eu não consigo, a gente pode falar daqui 10, 15, 1 hora, né? A gente precisa ser realista também, falar, Uhum. precisa ser agora, é urgente, Perfeito. né? Perfeito. Eu sempre vejo muito isso e o pessoal também sabe como que é o dia a dia, então fala, ah, Aham. depois a gente... Não, preciso falar agora, Uhum. então vamos parar e vamos falar agora. Perfeito, perfeito. Então, é a questão do servir, do ouvir, do escutar, né? Uhum. E a pessoa gostar, né? A Acredito que pessoa é a gostar. essência, você precisa gostar muito do atendimento ao público, de Aham. estar com as pessoas. E eu sempre falo, hoje na G2 nós temos quando nós contratamos um novo colaborador, uma nova colaboradora, Aham. nós temos um programa de apadrinhamento. Olha. E como que é esse apadrinhamento? Nós escolhemos uma pessoa que já está há um tempo a mais na área, né, para ser o padrinho, a madrinha dessa pessoa. E aí Aham. nós fazemos uma dinâmica, Aham. isso ajuda no acolhimento, para as Perfeito. pessoas se aproximarem. E aí na dinâmica tem uma pergunta assim: qual é a sua maior qualidade? Aham. E eu acho muito difícil você falar das suas qualidades. Eu consigo falar dos meus defeitos, mas eu sempre falo que eu ouço bem. A minha escuta é qualificada. Eu não estou apenas na sua frente, eu Aham. vendo você falar. Eu estou prestando atenção no que você está Aham. falando e isso faz toda a diferença. O Aham. RH precisa prestar atenção na fala dos seus colaboradores. Verdade. Não só o ouvir, né? Mas o escutar, né? Mas com Escutar. qualidade. E às vezes É. o pessoal fala: Ah, você está me analisando. Eu falo: Não, não tô. Eu só tô te ouvindo, prestando É. atenção. Legal, né, Mari? Então é importante, né? Então é um contraponto, né? Temos alta administração, né? Que o RH tem um papel importante de poder passar demandas, de ser uma conversa mais rápida, estratégica, com números que você disse, né? E do outro lado, o RH tem que gostar, tem que realmente devotar um tempo, né, para poder Precisa. fazer isso. Quantos colaboradores a G2? Hoje nós estamos com meus colaboradores e colaboradoras, alta direção, CEO e CEO, 71 colaboradores a nível Brasil e temos colaboradores fora do país também. Ah, bacana. Então são 71 pessoas para você escutar aí, não é E uma eu tarefa ouço fácil. todas, viu? Tem pessoas que falam mais, tem pessoas que não falam, mas É, se você for perguntar para qualquer colaborador meu, colaboradora, o RH te escuta, eu tenho certeza que eles vão falar, aham. escuta. Esse certeza eu tenho. O restante eu não sei, né? Mas o pessoal, assim, o RH é uma área muito querida. Às Perfeito. vezes não é nas empresas, né? Mas É aqui eu trabalho para que isso seja uma realmente uma realidade. verdade. Legal, Maia. Muito bom. E o RH, Mayra, pegando esse gancho que você disse, né, ele tem muitas demandas, né? Então a gente falou aí da escuta, né? Escuta da auto-administração, escuta dos colaboradores, mas aí tem a parte tática, tem a parte operacional, tem a parte estratégica. Uhum, A gente sabe que cada empresa tem uma realidade, né? sim. Então, empresas maiores, você vai ter lá um gestor, você vai ter outros colaboradores, os analistas, os Uhum. assistentes. Agora, a gente sabe que também, né, até por uma questão de investimento, muitas vezes o RH, né, tem que se desdobrar em dois, em três, em quatro, em É. cinco, né? Então, como que o RH ele pode se desdobrar dessa forma, né?
E como ele também pode, de uma certa forma, mostrar, né, de que ele precisa, talvez, até para ter uma eficiência maior, ter mais pessoas no time dele, né? Porque acho que isso também é um desafio. Às vezes Sim. o RH ele começa a ficar soberbado com várias pessoas, ele fica com aquele receio de pedir ajuda, porque sabe que Uhum. isso vai gerar uma conversa com a diretoria, e ele fica soberbado o tempo inteiro, e aí a entrega dele, com certeza, não vai ser de qualidade, vai ser uma entrega que ele vai apagar incêndio, né? Então, como que ele consegue se dividir nessas três áreas e como que ele pode talvez reduzir se ele tiver com uma demanda muito alta de atividades? Bom, Rodrigo, eu sempre falo que você, como um gestor, como líder, você precisa conhecer a sua equipe e entender fortalezas e pontos de melhoria. Aí Uhum, você já consegue entender até onde o time consegue ou não entregar. uhum, E aí eu volto aos números. Não estou conseguindo entregar, estou sobrecarregada, o time está sobrecarregado. Como que eu vou mostrar isso para minha direção? Apenas falando? Não, mostrando números. Olha, estou atrasando porque eu não tenho braço. Não estou conseguindo realizar porque nós temos N tarefas para fazer. Preciso de mais uma pessoa aqui. Mayra, mas não tem budget. Tudo bem, não tem budget, então eu vou começar a atrasar umas entreguinhas, aí a gente conversa. Não, mas brincadeiras à parte, como eu te disse, Rodrigo, uhum, tudo envolve número. uhum. E eu preciso mostrar para minha direção que eu preciso de mais pessoas. O meu trabalho não está sendo feito com qualidade, mas não com excelência. Perfeito, Então eu perfeito. preciso mostrar, ó, se eu tiver mais uma pessoa aqui, eu vou conseguir entregar mais, eu vou conseguir entregar outros projetos, eu vou conseguir expandir mais e trazer mais melhorias, porque eu sempre falo, traga os números, mas mostra como que você, RH, vai trazer o lucro para a empresa através de quê? De a gente agregar valor no que a gente está entregando. Ó, eu vou trazer mais pessoas, mas eu vou economizar o tempo e aí eu consigo colocar outro benefício aqui. Por Uhum. isso que eu falo, RH precisa trabalhar com número. Muito bom, mano. Então, você já deu o segredo aí pro pessoal, né? Então, se você tá com uma demanda muito alta, se você tem aquele receio, né, de chegar na alta administração e pedir talvez mais uma pessoa e até avaliar internamente a equipe que você tem, né? Às vezes você fala assim, puxa, eu tenho muita demanda, mas você tem ali talvez N colaboradores, né? Então, qual que é o nível de entrega dessas Exatamente. É pessoas? importante você entender, como eu disse, as fortalezas e pontos de melhoria da sua equipe. Às Perfeito. vezes você tem um colaborador que não é tão bom fazendo uma coisa, mas é excelente fazendo outra. Ótimo, exato. Então, conversa, é Sim. importante ter essa sinergia entre as pessoas e principalmente a colaboração. Eu terminei minha tarefa, eu vou perguntar para o meu amigo, para minha amiga, se está precisando de ajuda. Isso. Isso é o que faz a equipe funcionar, não é cada um fazer o seu. Claro, Aham. precisamos fazer, mas a coletividade faz a área chegar mais longe. Perfeito, mano. Perfeito. Então, muito importante isso, né? Você avaliar time e aí você trazer números mais uma vez. A gente volta nos Números, números, né? Para poder ter essa demanda, para não ficar também assoberbado de um tal ponto, porque o que que eu percebo? Se a pessoa ela não tem essa voz para mostrar, esse indicador para mostrar, ela vai passar ainda por incompetente, por não exato, gerar vai lá, entrega. poxa, você não está entregando. É, você já foi boa, em outra época você já fazia, Exato. né? Então aí você vai se sentir ainda pior, né? Porque você está correndo, você está fazendo e ainda passa por uma pessoa que não é competente. E lembrando, pessoal, hoje, com essa era de tecnologia, você, profissional de RH, coloca a IA para te ajudar a trabalhar os números, Sim, indicadores, como que você pode estar fazendo. A sim. IA, eu sempre falo, não vamos deixar a IA fazer tudo, porque a criticidade do ser humano é muito importante. Sim, Mas a IA pode te ajudar muito, é Rodrigo. verdade. Preciso de indicadores, como que eu vou mostrar resultado? Sim, Fala pra IA te ajudar, que ela te isso. ajuda e vai uns 50%, os outros 50% você que precisa fazer. Muito bom. Então, mais uma dica, né? Usar aí a IA, né? E aí nós temos aí mais uma vez, né, essa eterna batalha, né, esse eterno desafio do RH, né, porque a gente tem aí as dores, né, e os desejos do colaborador de um Sim, lado, né, e as dores e os desejos, né, da alta administração, né. Como conciliar isso, o RH, hein, Mária? Esse desafio diário de conciliar o que um quer e o que o outro quer,
e, ao mesmo tempo, as dificuldades que um tem e o outro tem, Uhum. né? E muitas vezes não tem uma convergência, né? Existe uma divergência entre o interesse de Sim. um e de outro, né? E como chegar no meio termo, né? Se tá tão oposta aí o que uma pessoa quer ou outra pessoa quer Sim. nessa balança aí. Eu sempre analiso muito as situações e todos os lados, porque eu acredito que o RH precisa trabalhar com justiça, precisa ser justo, não pender nem para um lado e Uhum. nem para o outro. Então, quando vem demandas, eu entendo as situações, o lado da empresa, o lado do colaborador e sempre faço sugestões. Perfeito. Porque quem bate o martelo mesmo é a direção, né? Aham. O RH, gente, ele tá ali meio como um mediador, como um Aham. guru. Então, ouça os lados e leve de forma neutra, né? E fala, ó, Perfeito. podemos fazer assim, assim, assim. E aí, direção? O que é melhor, Perfeito, muito bom, Mari. Então, né? realmente pontuar ali, né, os benefícios de ele tomar essa decisão E os e os malefícios, malefícios de tomar essa exatamente. Mas decisão. quem decide, gente, sempre vai ser a nossa direção. Mas o importante é a gente agir com esse senso de justiça, olhando Perfeito, o colaborador, mas também olhando a empresa. perfeito. Uma imparcialidade, né? Gente, RH precisa ser imparcial. É claro que eu tenho os meus vieses internos da Mayra, mas isso nunca pode influenciar o nosso trabalho dentro de uma área de RH. Você Perfeito. não pode falar, não gosto do fulano. Tudo bem, você não gosta, mas ali você é profissional e precisa agir com esse senso de justiça. Muito bom, Mayra. E se você tivesse todo o conhecimento de hoje, né, Mayra, 2025, e você voltasse para aquela Mayra lá No- de 2010, 2011, Nossa, lá no Rodrigo. início, o que que você faria diferente? O que que você faria igual, né? Aham. Como que você se destacaria ainda mais nessa atividade do RH? Rodrigo, eu vejo que todo o caminho que você trilha para chegar até onde você está, ele é necessário. Uhum, Talvez se eu tivesse o amadurecimento que eu tenho hoje lá na frente, eu não uhum. teria errado e não teria aprendido. Verdade. Né? Então é importante você errar, você fazer, você acertar e ver o que dá certo e o que não dá. Uhum, Então todo o processo, todo o caminho, ele é necessário para uhum. você hoje ser um profissional mais maduro, um Perfeito. profissional que pensa mais antes de falar, um profissional que fala, vamos analisar, do que Aham. fala, não, É, é isso, não, sim ou não, né? sim, não, é sim, sim, não, não, a gente precisa pensar. Então, eu acredito que toda a minha trajetória, os meus erros e os meus acertos foram necessários para me trazer hoje aqui, sentada com você, Aham. conversando um pouquinho sobre o que eu amo fazer. E talvez se eu não tivesse errado, hoje eu não estaria aqui, Verdade, né? Mas eu verdade. falo, ó, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, eu não teria Gente, o que eu já estraguei de carteira de trabalho, o que eu já estraguei de olerite em impressora matricial não tá escrito. Então, toda essa experiência hoje, gente. Aliás, Nem precisa mais. nem existe mais Que é carteira de digital, trabalho, aquela azulzinha, né? Hoje é tudo digital. digital, Imagina. exatamente. Legal, Mayra, muito bom, né? E qual que vai ser o papel do profissional do RH, né? Pensando no hoje, 2025, do futuro. Você já deu aí alguns insights, né? A parte da IA, a parte dos indicadores, né? Mas você acha que o profissional do RH, né, para o futuro, qual que vai ser a importância dele, a relevância dele para a empresa? Será que com tanta IA, como você falou, vai diminuir essa relevância dele, ou ele vai exercer um outro papel dentro das empresas? Eu acredito, Rodrigo, que o futuro é muito motivador, porque por mais que nós tenhamos todas as tecnologias, ainda somos humanos, precisamos ter esse senso de humanização Uhum. e o que eu falo, né? Hoje o que a gente precisa do quê? De empresas humanizadas, tecnológicas, óbvio, Sim, mas humanizadas. E o RH vai estar ali para fazer, estar no meio disso tudo e entender sobre negócio e entender sobre colaborador, sobre gente, sobre vida, sobre histórias. Porque se não existir o RH ali no meio, talvez, assim, todo mundo tenha burnout e o mundo exploda. Brincadeiras à parte, mas é essencial hoje. Mas RH, aprenda a trabalhar
com estratégia. Perfeito, Não seja apenas aquela pessoa que vai lá e aperta o botão. perfeito. Não, pense, dê opinião. Sim, Seja uma pessoa crítica, mas não um crítico que machuca, que fala, não, não é assim, é aquele. O que você acha? E se nós fizéssemos uma sugestão? perfeito. Esteja aberto para receber e dar informação. Eu acredito que o RH vai estar aí para sempre, gente. Não estou puxando sardinha para minha área, mas é muito importante. Sim, É relacionamento. perfeito, perfeito. É Muito bom. relacionamento. Excelente, viu, Mayra? Foi um prazer aqui Muito estar com você, obrigada. Mayra Oliveira, no dia de hoje, gestora aí do RH da G2 Tecnologia, né? Uma empresa que vem crescendo e atuando fortemente aí no mercado, né? E realmente foi um prazer aí ter Igualmente, esse Rodrigo. podcast aí com você. E agora você tem a câmera aí para dar um recadinho final para quem está nos ouvindo, nos escutando, o pessoal da Perfeito. RH e de outras áreas também aí. Bom, pessoal, primeiramente, mais uma vez, Rodrigo, muito obrigado por esse convite. Eu fico muito lisonjeada. Eu nunca imaginei um dia estar falando de RH. É muito importante e bacana para mim, como pessoa, como profissional. E você, profissional, independente se é da área do RH, da tecnologia, trabalhe com mais humanização. Eu sei que às vezes é difícil, aquela pessoa enche o saco, mas tenta também se colocar um pouquinho no lugar do outro, como que tá sendo o dia da outra pessoa, como que tá sendo a vida dela lá fora. Vocês vão ver que quando as relações humanas, elas são saudáveis, tudo se torna mais fácil. Então, assim, quando você estiver falando com outra pessoa, realmente converse bacana, fala, não, senta aqui, vamos conversar. Não gosto daquela pessoa, tudo bem. Então, trabalha com profissionalismo, faz o seu papel ali e tente sempre deixar um ambiente mais tranquilo, mais calmo. E se tá dando problema, procura o RH. Muito bom, viu, Mayra? Foi um prazer estar com vocês, né? A Global que cada vez mais vem impulsionando os seus podcasts, o GWcast, e vamos ter cada vez mais novidades para você. Nos acompanhe nas redes sociais, né? @globalworksso, e você vai poder saber com detalhes todas as mudanças, atualizações, convidados especiais como o de hoje, o da Mayra, e você realmente vai ser beneficiado e muito. Foi um prazer e até mais, pessoal.